Bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai criar o menu principal do nosso jogo e colocar os botões para a gente poder começar o jogo, sair do jogo, e quando o personagem aqui do jogador ele for destruído, aparecer um botão para a gente poder reiniciar o game. Para isso a gente vai precisar criar uma nova cena, então a gente vai lá em Scene, New Scene. Nessa cena eu vou instanciar ela como sendo um Node 2D inicialmente e vou chamar ela de menu. Primeira coisa que eu vou colocar aqui dentro é colocar um fundo de tela, que vai ser aquelas estrelas. Então a gente pode instanciar uma cena que a gente já criou como um node. Então a gente vai procurar aqui pelo fundo.tsn, dar um open. Então aqui já vai aparecer o fundo da tela. Vou clicar novamente aqui no menu e vou adicionar um canvas layer, como node. A gente já utilizou ele na aula passada. Canvas layer, vou renomear ele para HUD. Dentro desse HUD é que eu vou colocar os meus botões. Então, dentro de HUD eu vou clicar para adicionar um novo node. Procurar aqui por button. E aí o que a gente vai utilizar é esse texture button aqui. Percebe que a gente tem um button, apenas button, e tem o texture button, que a gente vai usar o texture button, tá? Clico duas vezes. Eu vou renomear ele para btn start. E aqui no Inspector eu tenho várias propriedades, no caso, aqui em texturas eu tenho várias possíveis texturas que ele pode ter. E a gente vai utilizar apenas algumas. A gente vai utilizar aqui o Normal. Então clica aqui em Normal, Load, Recursos, HUD, e a gente tem o botão Normal. Clico duas vezes, ele já vai adicionar. A gente tem o Presage. Então Load, Recursos, HUD, Button, Presage. E também a gente vai utilizar esse Hover. Tem aqui o button Hover. Cada imagem dessa, na verdade, vai representar um estado do botão. O normal é quando o botão é apresentado, não acontece nenhuma interação com ele. O Presage vai ser como a imagem do botão vai alterar quando eu pressionar ele. E o Hover é para quando eu apenas posiciono o mouse em cima. Agora o que eu tenho que fazer é pegar essa área aqui que representa a área do botão. Colocar ela para ficar do mesmo tamanho das imagens. E agora eu tenho que posicionar esse botão, Então a gente clica aqui no btn, vem na opção do Inspector. Aqui no Rect a gente tem as posições, o Position no X e no Y. Aqui no X a gente vai colocar o valor 140 e no Y o valor 200. Posicionado o botão, agora a gente precisa colocar o texto internamente dentro dele, Então a gente clica aqui no btn Start, clica aqui para adicionar um novo node e a gente vai utilizar um node chamado Label, quando a gente quer colocar algum texto. Vou deixar como label mesmo, não vou precisar renomear não. Aqui no Inspector eu tenho o text, que é o texto que vai lá dentro. Então eu vou colocar aqui start. O alignment dele, o alinhamento vai ser centralizado. E agora a gente precisa também alterar a fonte. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui no label e vou fazer com que ele seja exatamente o mesmo tamanho do meu botão. E aqui no VLine também coloco como centro. Ele fica mais centralizado. Pronto. Agora a gente precisa mudar a fonte dessa label. Para isso aqui no Inspector a gente vai no Custom Fonts. E aqui ele vai estar como vazio. Marco, coloco um New Dynamic Font. Clico novamente aqui em Dynamic Font. Ele vai aparecer as configurações. Depois que eu clico em Dynamic Font, eu tenho aqui a opção Fonte. Vou lá em Font Data, Load, lá em Recursos eu tenho a pasta Fontes e o arquivo de fonte que a gente vai utilizar. Só clicar nele e dar um Open. Pronto, a nossa fonte ela já fica configurada. Agora a gente precisa adicionar um novo botão. Para isso eu posso simplesmente duplicar esse btn Start, só que com novas configurações. Então eu posso clicar no btn Start, apertar o botão Ctrl D. Eu vou renomear ele para btn Exit. Aqui no Rect eu vou colocar o valor do Y em 225. E agora eu preciso mudar o texto dele. Em vez de ser Start, aqui no Label eu coloco Exit.
Pronto, os dois botões eles já foram criados. Agora o que a gente precisa fazer é dar funcionalidade para esses botões. Então o primeiro vai ser o BTN Start. Eu vou clicar aqui no BTN Start para adicionar um novo script. Esse script ele vai ser um script built-in, então o on aqui tem que estar marcado. Clicar em Create. E agora o que eu preciso fazer é conectar esse script com um signo, né, de quando esse botão é pressionado. Então eu posso clicar aqui no BTN Start, Node, e aqui eu tenho o Presage. Conecto ele com o próprio BTN Start, dou um Connect. E aqui o que eu tenho que fazer é, quando eu clicar nesse BTN Start, ele tem que chamar a cena, que é a cena do meu jogo, né? Então eu posso chamar getTree, ponto, change scene. E aqui eu passo qual é a cena que eu quero, para qual cena que eu quero ir, né? Então é res, dois pontos, barra, barra. E aí a gente segue o padrão que a gente está colocando nossas cenas. Então a gente tem cenas. Então, cenas. E aqui eu tenho game.tscn. Então barra game.tscn. tscn. Para eu testar eu preciso salvar essa cena primeiro. Então eu vou apertar aqui Ctrl S. Dentro de cena, salvar como menu tscn. Dá um save. Eu vou executar essa cena específica. Quando eu clicar aqui no Start, é para ele ir para a cena do game. Então, funcionou. Então, o primeiro botão já funcionou. Agora a gente precisa fazer o código para esse segundo botão. Então, clicar aqui no btn exit, adicionar um script, também built-in. Depois de adicionar o script, eu preciso conectar nele o signal presage. Então aqui com o BTN exit selecionado, aqui em signals, clico duas vezes em presage, novamente do BTN exit, connect. Para eu conseguir fazer a função de sair do jogo, eu vou chamar getTree, ponto, quit. Então vou executar novamente somente essa cena. Quando eu clico aqui no quit, no exit, ele fecha o jogo. Agora, o que a gente precisa fazer é com que essa cena menu seja a cena principal do nosso jogo, porque atualmente a cena principal do nosso jogo é a própria cena game. Então, se eu clicar aqui no play, ele já vai direto para a cena do jogo, que não é o comportamento correto. Para mudar isso, a gente vem em Project Settings. Lá na opção Application Run, a gente tem dizendo qual é a cena principal, esse main scene. Então eu vou clicar aqui nessa pasta para eu selecionar qual é a cena principal e vai ser a cena menu.tscn. Clico nela, dou um open e pronto. Quando eu apertar o play agora, ele começa no jogo na cena do menu. Então aqui eu tenho o start para começar o jogo. Se eu der um play novamente, tem o exit também para poder sair do jogo. Agora o que a gente precisa fazer é que quando o personagem principal for destruído, né? Então estou aqui no jogo. Quando esse personagem ele perder todas as vidas, precisa aparecer um botão aqui para eu poder voltar para o menu principal e começar o jogo novamente, caso eu queira. Para isso a gente vem na cena do nosso game. Então eu posso clicar aqui duas vezes em game. E eu vou precisar adicionar um botão para isso, né? Aqui em HD. Só que para eu não ter todo o trabalho de criar um botão, configurar o label, configurar a fonte como a gente fez lá no menu principal, eu posso copiar um elemento dessa cena, da cena do menu principal, para essa cena do jogo. Então eu clico aqui com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó, Merge from Scene, clico nesses dois pontinhos aqui no canto, eu vou aqui em cenas, menu.tscn, e aqui eu vou selecionar o BTN Start, dou um OK, ele vai trazer o BTN Start aqui para dentro da cena do meu game. Eu vou alterar ele aqui para BTN Menu. E outra coisa, como eu fiz uma cópia, eu não posso simplesmente sair mudando esse script aqui. Porque como é uma cópia, ele vai acabar mudando tanto o script desse botão como o botão do menu principal. Então eu tenho que fazer com que esse script desse botão específico, dessa instância aqui, seja único. Para isso eu vou aqui em Inspector, Line Script. Eu vou clicar aqui na setinha e marcar essa opção Make Mic.
Pronto, ele vai criar um botão que é um script completamente único para ele. Aqui dentro desse script, esse botão não pode ficar aparecendo, né? Então eu tenho que primeiro deixar ele invisível. Então eu clico apenas nesse olhozinho aqui que define a visibilidade. Ele vai ficar sem ser visível por enquanto. E eu tenho que mostrar ele somente quando a nave for destruída. Para isso eu posso clicar aqui no jogador, vim aqui em Node, Signals. Eu tenho um signo que é esse Tree Exiting, que basicamente ela é chamada quando esse objeto executa a função exited, na verdade, que ele é executado quando a função QFree é chamada. Então eu Tree Exited, clico 2 vezes, marco o btn menu, dou um connect. Aqui dentro eu vou chamar a função show, que vai fazer com que esse botão seja exibido. E aqui no change scene, em vez de eu chamar game.tsn, eu vou chamar menu.tsn. Agora eu vou dar um play, vamos testar para ver se vai funcionar. Clico em start, vou perder aqui o jogo, apareceu o menu, só que eu tenho que mudar essa label aqui ainda, né? Se eu clicar novamente nela, ele volta para o menu. É só fazer essa modificação de mudar aqui o nome que eu acabei esquecendo. Em vez de ser start, vai ser menu. A gente pode testar novamente. Pronto, agora está dando certo. Então tem aqui o botão para voltar para o menu. Aí eu posso continuar o jogo novamente ou eu posso sair do jogo se eu quiser. Bem, era isso para a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula.